Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos na casa de Maria Madalena em mais uma noite de bênção. Bênção pela nossa caminhada, pelo amparo, pela ajuda, pela orientação. E vamos nos preparando para nossos estudos desta noite. Hoje nós temos o livro O Céu e o Inferno, com a nossa irmã Giovana Nunes. Estamos lá falando sobre os demônios e a interpretação da igreja, como a igreja interpreta os demônios. Vamos abordar os itens 7 e 8. É um tema ainda com vários itens. Vamos continuar no nosso retorno, provavelmente. Lembrando aos irmãos que já estão conectados conosco, e eu vou voltar a lembrar que na semana que vem será o nosso último encontro deste ano, dia 18. E voltaremos na primeira semana de fevereiro. Bem, assim, vamos chamar a Dona Giovana Nunes para o trabalho. Vamos trabalhar, Dona Giovana? Vamos trabalhar. Que ótimo. Se todos estiverem nos ouvindo, estiver bem o som, eu peço que vocês confirmem, por favor, para que a gente possa prosseguir. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o som está... Tá, eu vi que está. Ótimo. Então, vamos prosseguir com a nossa reunião de hoje, nosso estudo, e a seguir teremos o estudo do Livro dos Espíritos, a continuidade também. Não entendi. O seu microfone está cortado. Ah, não, está funcionando, eu já testei aqui. É que o dela está aberto. Só pode explicar um. O pessoal está me ajudando aqui, porque eu estou com o microfone com a barra, o dizendo que está cortado, mas é que o outro está ligado e a gente só pode ter um ligado. Então, Giovana, vamos ao trabalho, minha amiga. Maria Lúcia esteve aqui na sexta-feira. Eu não estou vindo às sextas-feiras, só venho às segundas. Estou com saudade também de vocês do Solano, mas vocês estão sempre na minha lembrança, nas minhas orações. Vamos agradecer a Deus, Criador de todas as coisas. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, a nossa luz, nosso roteiro, nosso rumo, nosso porto. Que Ele fortaleça os nossos espíritos, através da nossa mente, dos nossos corações, para que não nos falte a fé, a coragem, a força e a esperança. Nós não podemos nos dar o luxo, né? Nessa altura do conhecimento que nós, graças a Deus, já conseguimos adquirir, através dessa doutrina consoladora que nos liberta, que nos consola, de demonstrar aos demais cansaço, desânimo. Precisamos ter sempre, mesmo que a gente não esteja 100%, que a nossa palavra seja sempre de bom ânimo, sempre de fazer com que o outro retome as suas energias, porque a vida está difícil, o mundo está muito conturbado,
estamos passando por uma fase daquelas parecidas com a Idade Média, mas a nossa esperança, a nossa luz é o poder e o amor de Jesus que nunca será superado. Vamos agradecer os mentores da casa, nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, nossos amigos, que também nos ajudam muito, tanto no dia a dia como na caminhada. Agradecer aqueles que nos acompanham nessa jornada às segundas-feiras. Que a paz de Francisco de Assis esteja nos corações de todos. Maria Madalena, Antônio de Pádua, Dr. Bezerra de Menezes e Mancheira possam estar sempre com vocês, fortalecendo seus ânimos, aumentando a confiança. Nós não podemos deixar de dar um exemplo, né, de esperança, porque a gente sabe que depois da tempestade o sol sempre voltará a nascer, apesar de qualquer coisa. Hoje é o nosso dia da nossa recapitulação do livro do Céu e Inferno, que na realidade é uma recapitulação. E volto a dizer, é importante, eu sei que algumas coisas que eu falo aqui, eu já falei, eu me repito, eu sei que eu me repito. O importante não é a gente repetir, é importante a gente ter consciência que repete e sabe o que repete. É importante que vocês acompanhem o estudo através do livro. Primeiro porque a interpretação é outra, a bagagem, né, da retaguarda é outra, e é preciso que a gente tenha muito cuidado nas coisas que a gente lê, né? E quando a gente não tem muita segurança, baseada em outras leituras de apoio, que confirme aquela afirmativa, eu geralmente não falo. Posso falar em particular com algumas pessoas, porque a gente sabe isso, não estou dizendo novidade nenhuma. O Evangelho estava lendo isso essa semana. Há muitas distorções, há muitas coisas feitas por interesse. Os evangelhos foram escritos muito depois, 70 anos depois. É um aprendizado oral. Jesus não escreveu nada, Jesus não assinou nada. E tem muita coisa atribuída a Jesus, negada por autores de muito conhecimento, de muita pesquisa, dizendo que não é assim, são distorções, são acréscimos, são coisas por interesses pessoais, interesses políticos e outros interesses que não devem ser considerados, né? E, às vezes, a pessoa passa uma informação que não é procedente. Eu tenho muito cuidado com os autores que eu leio, porque eu leio a Grande Fraternidade Branca, sei coisas sobre algumas coisinhas sobre o Umbanda, sei algumas coisas sobre o Candomblé, sei alguma coisa sobre o Oriente, sei bastante coisa sobre o Oriente, porque fui praticante de yoga, tive a felicidade de conviver com Hermógenes. Conheço alguma coisinha sobre Sai Baba, Gandhi, que não é um dos meus preferidos. Martin Luther King é um dos meus preferidos e outros mais. Tenho a maior reverência, a maior confiança em Alberto e Carlos Torres Pastorino, que é muito
e por causa da formação e da bagagem religiosa, filosófica e por onde Pastorino passou. Pastorino passou quase por todos os lugares onde Roden passou também. Pastorino foi da igreja muitos anos, Roden foi da igreja, saiu da igreja. Pastorino saiu da igreja por uma questão de discordância. E Pastorino tem uma visão, então, a gente tem aqueles autores que a gente pode ter uma segurança maior. E outros mais. Então, nós estamos no estudo do capítulo 9, que fala sobre os demônios. Falou na existência dos demônios, agora nós vamos falar os demônios segundo a visão da igreja. Talvez na próxima ainda falemos sobre isso. E no final tem a visão da doutrina espírita sobre os demônios. Então, vamos para os demônios segundo a igreja. Item 7, parágrafo 7. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal. Não é uma fantasia, não é uma mitologia, mas uma entidade real praticando somente o mal. Satanás existe de toda a eternidade como Deus ou ser-lhe-á posterior. Aí é uma questão que se pergunta. O autor faz a pergunta. Mas, e se lhe for posterior? Neste caso, passa a ser uma criatura de Deus. Deus teria criado um ser voltado exclusivo e eternamente voltado para o mal? Não sendo o mal obra de Deus, e nem por isso deixa de ser o seu autor, deixando de ser igualmente bom. Se Deus não criou o mal, e se ele criou Satanás mal, ele passa a deixar a sua bondade em dúvida. O mesmo se dá exatamente com relação aos seres chamados de demônios, né? São os assessores de Satanás. Aliás, Satanás agora está muito na moda, né? Os neopentecostais gostam muito dele. O mesmo se dá exatamente com relação aos seres maus chamados de demônios. Item 8. Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Deus, que é bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Provavelmente, se os criou bons. Como realmente depois dá a entender que eles degeneraram como os homens degeneraram. Não os haveria criado perversos e maus. A mão paternal, que se apraz em punir em todas as obras, e a mão paternal que se apraz em imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos, chamava-se Lúcifer, que era o que mais se falava na minha época de estudo da história sagrada, porque Euzinha tem uma base da história sagrada, Antigo e Novo Testamento,
porque nós estudávamos isso como matéria, que era um colégio católico. Então, sei o que estou falando. Satanás é muito usado na linguagem atual. Então, Lúcifer era um anjo de altíssimo padrão. Os de magnífico predicados. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Os arcanjos têm a mais alta hierarquia, né? Começando pelos anjos, serafins, querubins, e uma série de coisas assim, talvez não nessa ordem, que eu não me lembro mais. Mas isso é simples de achar. Agora, querubins e serafins são os mais elevados. Foi seu chefe mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a conformação de justos para sempre e serem admitidos ao gozo das bem-aventuranças dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade. Mas dele desmereceria sobre por insensata e audaciosa revolta sobre porque é essa história que eu conhecia. Lúcifer se revelou querendo ser igual ou superior a Deus. A pretensão dele era essa. Qual verdade desconheceram? Que ato de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nos dizem positivamente, não nos afirmam nem nos negam. Sugere. Parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Parece que a revolta aconteceu nessa possibilidade da vinda do Cristo à Terra. Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra, como no céu. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta sua maravilhosa e sublime intervenção. A intervenção da caridade, da qual era possuidor. Esse plano concebido de toda a eternidade, que já estava programado, já estava planejado, foi uma manifestação aos anjos muito antes da sua execução. O homem-deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e na glória, sob a condição de adorá-lo durante a sua missão terrena e para todo o sempre no céu. Isso seria um mistério profundo e humilhante para os espíritos que já se mostravam soberbos. Essa foi sobrenatural. Essa glória imensa que eles propunham
não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca deveriam atribuir a si mesmos os títulos dessa glória. Lúcifer e, mais ou menos a terça parte dos anjos, sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. Quem é semelhante a Deus? O chefe dos rebeldes, esquecido de que Deus devia sua nobreza e prerrogativa, disse: sou eu que deveria subir, fixar residência acima dos astros, sentar-me sobre o monte da aliança, dominar as nuvens mais elevadas e ser semelhante ao Altíssimo. Essas palavras, com murmúrios de aprovação e partidários, houve em todas as hierarquias, né? Desde o anjinho, até os querubins, serafins, tronos, potestades e outras denominações. A multidão, contudo, não os preservam do castigo. Quer dizer, houve uma revolta, houve uma desobediência, houve um desacordo à lei que já estava estabelecida, e quando o nosso soberano Senhor, Deus e Criador, estava pensando seriamente na necessidade de preparar a vinda daquele que seria seu mensageiro direto, desgostou aqueles que estavam sob o seu comando, né? Porque nem mesmo, a gente sabe que nem mesmo Jesus não é Deus, né? Houve muita confusão, muita mistura, né? E até hoje ainda tem mistura e confusão. E nós estamos longe, milhões e bilhões, trilhões de séculos, para saber o que é Deus. E quem foi, de fato, o Espírito que esteve aqui conosco, Jesus. E aí a gente adianta que a gente sabe que o Cristo planetário, ele não encarnou. Ele veio representado por um homem de carne e osso chamado Jesus. Essa versão, esse entendimento da igreja, né, com relação ao demônio, mostra para a gente o perigo, às vezes, até do conhecimento, né? Porque Lúcifer, segundo a igreja, já estava num nível de desenvolvimento elevado, mas foi pego pela vaidade, pelo orgulho, né? De querer se comparar a Deus e até se posicionar acima de Deus. Ele achou que ele como sendo na hierarquia, né, angelical, o maior de todos, né? Ele era a luz,
Então, ele achava que quem deveria reinar nesse trono de bem-aventuranças, né, de comando dos mundos, seria ele, né? Então, como é possível alguém me substituir, né? É isso, né? É bom que mostra para gente, né? Mesmo sendo um espírito já elevado, esclarecido, ainda somos, frágeis e podemos ser arrebanhados, né? Por características como a vaidade, o orgulho, essas coisas, né? E isso pode nos deixar até cegos, né? De não conseguir ver a verdade de uma forma mais clara. Eduardo, você queria perguntar alguma coisa? Sim, o cristianismo, ele derruba a visão entre Jesus como Deus. Sim. Para eles, Jesus é Deus também. Então, foi isso que a Giovana comentou há pouco, né? Exatamente. Só para poder ficar mais esclarecido. Sim, porque a Giovana falou. Isso. Há uma confusão ainda em determinados pontos, né? Isso. E se confunde Deus com Jesus. Isso. Né? Exato. Mas faz parte, né? O nosso entendimento não é completo, né? Isso. A questão do conhecimento, desse entendimento, a gente ter essa visão, é muito bom para a gente, né? E o próximo item que nós vamos pegar, ele começa com um questionamento. Esta doutrina suscita várias objeções. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade de Deus. Então, como é que é? Uma das questões, né? Como é que espíritos tão elevados poderiam ainda decair? Decair como cair. É um alerta decair, nós sabemos que espiritualmente nós. A gente não decai, a gente não retrograda. Então, o nível de conhecimento que a gente tem, a gente mantém, daí para frente. Então, se eles já eram espíritos elevados, não é coerente dizer que eles possam ter voltado. A moralidade deles caiu desse jeito, porque foi moralmente que eles caíram, né? Como é possível eles voltarem atrás nessa situação se eles já tinham adquirido, né? Mas são só questões para a gente refletir e para a gente ver, né, a importância da nossa reflexão a respeito das questões, né, da vida. É muito gostoso, né, quando a gente chega a esse ponto, porque a doutrina nos apresenta uma fé raciocinada, né, uma fé baseada na razão. Então, os fenômenos que são apresentados para a gente, os fatos apresentados, eles seguem uma lógica. E isso é que é importante. Né? Nós não temos simplesmente que acreditar, temos que buscar entender uma lógica. Na semana passada, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem um ponto que nós discutimos na semana passada, que foi mencionado, e que a gente vai até abordar ele novamente, rapidamente, para dar continuidade ao próximo estudo. Tá? Então é isso, Giovana. Lembrando aos irmãos que estão conectados conosco, os irmãos presentes, que na semana que vem, dia 18, nós vamos fazer a nossa pausa, nosso recesso de fim de ano, deste estudo das segundas-feiras. Tá? A casa, o Centro Espírita Maria Madalena, continua com suas atividades das sextas-feiras e aos sábados. Somente o estudo das segundas-feiras vai estar suspenso até a primeira semana de fevereiro. Bom, só para que a gente deixe bem claro, para que não haja nenhuma confusão. Bom, vamos então agora partir para o segundo estudo nosso, que é o estudo do livro dos Espíritos. E hoje estamos entrando num capítulo novo. Estamos entrando num capítulo novo. Tem 60, 60.
Princípio vital. No capítulo 4. Princípio vital. Do princípio vital. Qual é a tua página? 60. Qual é a página? Então, os irmãos estão aqui se alinhando aqui, pegando aqui. 7,4. Aqui tem diferentes. Tá. Então, do princípio vital, capítulo 4 do princípio vital, né? O princípio da vida. Então, vamos ver como é que o plano espiritual nos esclarece sobre a questão da vida. Acho que é diferente aqui. E aí eles vão falar sobre seres orgânicos e inorgânicos, a vida Página 74. e a morte, 60, né? Mais pra frente. inteligência e 74. instinto. São os pontos que serão abordados. 7,4, Eduardo. Ah, 7,4. O Eduardo está aqui catando ali os pontos. Conseguiram? Conseguiram? Achei. Valeu, obrigado. 60, tá? Aqui, né? Então, vamos nós à nossa leitura. Lembrando aos irmãos que qualquer dúvida, por favor, é só perguntar. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, que não têm vida. Carecem de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, né? Por juntar a matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Então, aí há uma definição para a gente de seres orgânicos e inorgânicos. Mas é importante que a gente ressalte, até pela questão que nós vamos tocar mais à frente, que essa é uma definição da nossa ciência, da nossa biologia. E aí eles procuram não confrontar, não trazer a gente informações além dos conhecimentos que nós temos. Não, que gera muita confusão para a gente. Vou só avisar que eu não posso falar. Gera muita confusão para a gente. Então, eles procuram colocar isso. Por que eu estou citando essa questão? Porque na semana passada, no nosso estudo, né, a Sandra trouxe para a gente a questão das pedras, né, Sandra? Você me mandou até a mensagem, já tinha respondido. Eu não vi não resposta. Já respondi. E aí, de uma postagem, não sei, uma matéria, um texto que foi colocado sobre um tipo de pedra, de mineral, que existe numa região específica do planeta, ela só existe, acho que é na Romênia, né, alguma coisa assim, que elas têm algumas características vitais de vida. Então, cientistas acreditam, não provaram, não viram, que ela pode se reproduzir, inclusive, e que ela cresce, ela aumenta de tamanho. Se recompõe. Não, ela cresce, ela aumenta de tamanho, né? Ela foi... E alguns Hermínio cientistas Miranda, até, eu tenho isso no livro de Hermínio Miranda, Horizonte da Mente. eles colocam até que tem, alguns cientistas acreditam ter algo pulsante no interior desses minerais. Então, é uma situação diferente para a gente, né? Que nós temos bem separado o que é orgânico e o que é inorgânico, e os minerais aqui não colocados como inorgânico, mas nós temos um mineral ali que cresce, que tem algumas características já do orgânico. E aí, para que a gente esclareça, né, para que a gente entenda melhor, vamos colocar: evolução dá salto? Não. Evolução não dá salto. Nós sabemos que o princípio inteligente vem do reino mineral, até chegar ao homem. Esse processo não é um processo de evolução? Sim.
É um processo de evolução. Então, provavelmente, de uma fase para outra, tem uma fase intermediária, que é uma fase de transição, em que nós vamos ter o quê? As características dos dois. Os dois ao mesmo tempo. Então, não é nada demais para a gente, em algum momento, encontrarmos características de orgânicos e inorgânicos em algum ser. Porque nós sabemos que a transição ela não dá saltos, ela é gradativa. Né? Não, simplesmente não mudaria de inorgânico para orgânico. Tem uma fase de transição aí. Nós não conhecemos como Deus organizou essas questões. Né? Em primeiro lugar. Então, quer dizer, e nós sabemos que não dá salto. Então, de repente, lá na sua elaboração, Deus nessa transição experimentou essas pedras, esses minerais orgânicos, vamos colocar assim, né? Para essa fase de transição. Então, é uma questão possível, sim, né? Nós não podemos esquecer que o Espiritismo trabalha muito com a gente com a questão da racionalidade, para que a gente entenda, principalmente, né, o que nós chamamos de milagre, né? Então, por que milagres? Porque a gente não entende. Uma pedra que cresce, uma pedra que... Sim, se nós entendemos a transição de orgânico para inorgânico, é possível entender. Parece que essas pedras têm alguma coisa a ver com coisas de árvore, tem alguma parte de árvore. Não, é o seguinte, que quando eles foram estudar as pedras, eles viram que elas possuem camadas. E essas camadas, como nas árvores, né? A árvore tem vários círculos ali. Aqueles anéis identificam a idade das árvores. Sim. E eles encontraram essa semelhança nas pedras. As pedras também têm esses anéis. Parece que quando cai água, né, elas se multiplicam. Então, quer dizer, a gente está vendo aí algumas características. Mas isso é uma questão, né, que para a gente, né, só para a gente entender que na criação a gente consegue entender pelo que nós já entendemos, pelo pouco que entendemos. Mas não se deslocam. Tá? Né? Elas se deslocam sim. Se deslocam também? Deslocam também. Elas fazem um pequeno deslocamento, que é, segundo os cientistas, é o que permite a elas fazer um aumento de massa. Tá. Sim. Né? Então tem algumas características. Mas isso aí, o que nós vamos nos prender, gente? É possível? Qual é a questão tão exuberante, tão maravilhosa disso? Nada. A gente está entendendo que é mais um elemento da criação fazendo a transição de um estado inorgânico para um estado orgânico e pronto. Tá? E realmente é uma coisa fantástica, né? Se a gente pensar bem, é uma informação. Toda a criação é fantástica, né? Toda a criação, né? Se nós atualmente, né, está muito fácil para a gente admirar a criação. A quantidade de imagens, de ambientes que tem na internet disponível é uma coisa louca, né? A quantidade de plantas, de flores, né? Baixo d'água, que antigamente a gente não conseguia enxergar nada. E então a gente hoje pode admirar o tempo todo as obras de Deus, né? As aves, tem tanta coisa maravilhosa na natureza, e a gente vê que é tudo criação de Deus, e a diversidade, né? Quantas coisas diferentes. Então, tudo isso é toda a obra de Deus. Eu me lembro de uma brincadeira que fizeram com o Chico e apresentaram ao Chico uma revista de mulheres nuas. Né? Aí Chico folheou a revista, depois de folhear, devolveu a pessoa. E aí, Chico? Aí Chico, olha... É muito linda as obras de Deus, né? Pronto, esse comentário dele. Tá bom. Porque nós somos uma criação linda, né? O corpo humano é uma coisa fantástica, né? É uma obra fantástica. Então tudo que Deus criou, né, é maravilhoso, é fantástico. Algumas coisas nós conseguimos entender, conseguimos ver, outras ainda não. Mas vamos em frente. Questão 60. Seres orgânicos e inorgânicos, questão 60. Kardec pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos
e nos inorgânicos, então os corpos têm matéria reunida, né, junta, né? É a mesma força que une isso, que faz essa união, e aí os espíritos respondem. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, olha só, já começamos a achar pontos comuns, né? A reunião da matéria, tanto em orgânicos quanto em inorgânicos, é a lei da atração, a mesma lei que rege essa questão. Na 61, Kardec pergunta, por acaso aqui na mesa tem alguém acompanhando pela internet? Não. É só para os irmãos que estão em casa, se alguém fizer alguma pergunta, vai me avisar. Tá? Eu não estou conseguindo acompanhar lá também. Não, ninguém. Ninguém está acompanhando lá. Tudo bem. Eu de vez em quando dou uma olhadinha aqui para ver. Tá? Então vamos lá. A pergunta 61. Escolhi aqui. Tá. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos. Então, a diferença entre os componentes, né, desses dois corpos, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Então, quer dizer, a matéria é a mesma. Olha só, nós vimos dois pontos em comum, né? O que reúne a matéria é a lei da atração, tanto faz, e a matéria que compõe é a mesma. Nós sabemos, nós somos feitos de minerais, né? Nós também temos minerais no nosso corpo. Então, os mesmos minerais que estão lá nas pedras, né? No metal, no ferro e tal, são os minerais que compõem o nosso corpo. Então, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada, passou a ter vida, né? 62. Qual a causa da animalização da matéria? Aí vem a questão. Sua união com o princípio vital. Nós vimos um princípio da inteligência, já falamos sobre isso, né? O que seria o princípio de inteligência? O princípio da racionalidade das questões. Então, no mineral existe? Existe. O mineral é sensível ao calor, é sensível ao frio, ele não se combina com qualquer coisa. Então, tem uma série de questões já definidas ali, né? E isso vai evoluindo até chegar ao princípio inteligente. Agora nós estamos começando a falar de um princípio de quê? Da vida. Princípio vital. Então, nós temos aí, na matéria animalizada, nós passamos a ter o princípio vital. Então, e aí segue, né? 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Então, vamos lá, né? Então, nós estamos falando lá que na animalização, onde tem vida, tem o princípio vital. E aí a pergunta de Kardec, né? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? É efeito ou causa? Aí respondem os espíritos. Uma e outra, ou seja, é efeito e causa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então a matéria estava lá, né? Não tinha vida, princípio, né? Inorgânico, né? Então alguma coisa vai atuar sobre a matéria e vai dar vida a ela. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Então, sozinho não é vida, ele precisa se juntar à matéria. Então, o princípio vital sozinho, ele não tem vida. Ele só passa a ter vida quando ele se junta à matéria. Esse princípio vital é o espírito. Não ainda. Não. Vamos ver. O princípio vital, vamos chegar lá. Ainda não é o espírito. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, todos os seres que recebem o princípio vital passam a ser vivos. Toda a matéria que recebe o princípio vital passa a ser um ser vivo. Tá? Então, planta tem princípio vital? Tem. Tem. Os animais têm princípio vital? Sim. Tem.
O homem tem princípio vital? Sim. Essas pedras têm princípio vital? Sim. Esse é um assunto de uma profundidade que a gente não vai conseguir discutir agora. Está muito cedo para a gente ficar trabalhando nessa questão, que é uma questão muito profunda. A gente está falando da criação numa transição muito difícil, né? Deus foi muito didático, né? Depois pode dar uma... Ele é muito didático quando coloca as questões para que a gente possa fazer um raciocínio lógico, né? Para o nosso raciocínio lógico, a ciência diz para a gente orgânicos e inorgânicos, para a nossa lógica. Se a gente junta, mistura os dois, para a nossa ciência não pode... É complicado. Então ele procura manter. Agora quero descobrir como é que... Mas vai chegar lá, mas vamos chegar lá. Por isso que o espiritismo tem coisa além dele. Tem, quer dizer, além, não é que esteja além do espiritismo. É que nós ainda não alcançamos o entendimento, sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim como nós acreditamos durante muito tempo que o átomo era indivisível, não era isso? No nosso tempo de escola, átomo era indivisível. Agora né? ficou provado que não é. Já não é mais. Então, nós sabemos que o conhecimento científico também evolui. A gente vai aprofundando o nosso entendimento, os recursos materiais, os equipamentos, estavam permitindo que a gente avance. Vai chegar um momento em que a gente vai entender essa transição desses seres inorgânicos para orgânicos mais claramente. Mas vai chegar um momento. Kardec pergunta na questão 64. Deixa eu dar uma olhada ali se tem alguma questão. Por aqui, tá legal. Não reclama da internet dela, mas nós sabemos o que é. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital, se tal será um terceiro, aí então a questão Ivanilde. Sim, é verdade. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro elemento? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Porque a matéria universal é a matéria base de tudo. Então, toda a matéria tem essa matéria. Então, é para nós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Qual é o elemento primitivo? O elemento universal. O universal, princípio vital. Né? Não. É material, a base de tudo que é material. Né? Que compõe tudo. Tudo parte dessa substância que a nossa ciência ainda não identifica. O princípio universal. Quando nós falamos o oxigênio e o hidrogênio, todos eles têm na sua origem quem? A substância universal. A matéria é primitiva universal. Ela é primitiva. O oxigênio já não é primitivo. O que já é formado por ela. O hidrogênio não é. Para nós, o oxigênio é primitivo. Para a nossa ciência, o oxigênio é primitivo. Está lá, o oxigênio pode se reunir com outra substância, o hidrogênio, no caso, fazer água. Né? E assim vai. E aí Kardec continua. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Aí os espíritos respondem uma frase só, né? Isto é consequência do que dissemos. Então, quer dizer, não tem um princípio especial, porque existe o princípio primitivo que está em tudo, e ela segue por aí. 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Em alguns dos corpos que conhecemos? Em algum dos corpos. Em algum? Está aí? O meu está com alguns, o meu está com dois. Desculpa. Ele tem por fonte o fluido universal, matéria primitiva universal, né? É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado.
é o intermediário e o elo existente entre o espírito e a matéria. Olha aí, ó. Tá? Então, quando você perguntou, né, qual é o espírito? Não, ele é o elo entre o espírito e a matéria. Então, o que une o espírito à matéria? Fluido universal. O princípio vital. Vital. Nós estamos falando. O princípio vital não Porque é. a matéria sozinha tem vida? Não. Não. O princípio Ela precisa de quê? Do princípio vital para ter vida. Isso. E quando ela tem vida, ela passa a receber quem? O espírito. O espírito. Esse fluido vital não é o fluido universal? Fluido universal. Não. Fluido universal, a matéria primitiva universal, é a matéria básica de tudo. Certo. Tudo que existe. Certo. Tá? O fluido vital é o que dá vida à matéria. Certo. Tá? Diferenciou? Que vem também do fluido. Que também vem universal. dele, vem do fluido é também. derivado do fluido universal. Também é um derivado do fluido. Mas já numa composição, numa organização que permite a vida. A matéria universal, ela não é a base de tudo? Tudo tem matéria universal. Mas o oxigênio é diferente do hidrogênio. Mas não vieram do mesmo lugar, da mesma coisa? Mas eles tiveram uma organização diferente. Alguma organização diferente fez o fluido vital, que permite trazer a vida. Tá? Deu agora? 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Olha aí. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Resposta dos espíritos: sim. Modificado segundo as espécies. Eu estou As entendendo. espécies que vão fazer um ajuste nesse fluido, mas o fluido é o mesmo. Eu estou começando a entender, ainda não estou. Não, todos nós. Todos nós estamos tocando num ponto aí que é fundamental para a gente organizar o nosso raciocínio. Tá? Então, Vai você está indo com calma. Vai levar um pouco de tempo. Todos nós. Então, o fluido, o princípio vital, é um só para todos os seres orgânicos, codificados segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento, a atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não dá. Né? Então, a matéria, por exemplo, a água, o movimento não é a água que promove em si. São outras leis que fazem a água se mover. Né? Diferente de nós. Nós, humanos, nos movimentamos quando nós queremos, pela nossa vontade. Né? A água não tem vontade. Os animais também é a mesma coisa. Os animais já têm um princípio inteligente, diferente dos minerais. A água é um mineral, né? Então ela está lá na nossa classificação de inorgânicos. Então por que a água se movimenta? Se você botar uma gota d'água aqui, ela vai ficar aqui o resto da vida. Se a temperatura não fizer ela evaporar, se eu não empenar a mesa, ela vai ficar aqui o resto da vida. Não é verdade? Ela não se movimenta. Ela só vai se movimentar se eu utilizar outras forças para isso. Posso usar a força da gravidade, inclino a mesa e tal. Posso usar as leis térmicas, aqueço ela, ela vai evaporar. Né? Então eu teria que agir de outra forma. Diferente dos seres que são orgânicos, que têm um princípio vital. Tá? As plantas se movimentam? Elas não se deslocam. Mas ela se movimenta sim. Ela não se desloca, mas se movimenta, né? Lembra da Sempre Viva? Né? É um bom exemplo para a gente, né? A gente toca nela, ela vai... As carnívoras. As carnívoras. Mas né? Uma observação. Eu já vi algumas vezes, já tem um tempo isso, a planta se mexer para mim. Não lembro qual tipo de planta, mas já aconteceu algumas vezes. Ela ficar Pode acontecer. Nós sabemos, assim. nós sabemos que
Entendeu? Tem várias explicações para isso. Né? Deve... Mas Não não sei vou se nem é entrar algum- nas explicações. Não sei se era algum espírito. Não, pode. De repente era só o vento empurrando lá e batendo e a folha movendo. Não E é tinha. muito grande. Não, aí que está. É aí que a gente acha que não tinha. Porque a gente observa, eu gosto muito lá no Guapimirim, a gente observa muito na floresta, Sim. uma árvore ao lado da outra, uma Correto. está se movimentando e a outra não. Estão conversando. Aí você olha assim, são as correntes de ar que passam e que são correntes que têm um fluxo, são rios de ar, né, que passam e que fazem a movimentação. E, de repente, a sensibilidade até da própria folha para uma corrente mais fraca, uma corrente mais forte. Até um arbusto, eu vi se mexer. É possível. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, a vida é um atributo desse agente vital, né, do fluido vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos, ou seja, só os órgãos são capazes de manter a vida. Resposta: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. O órgão é a matéria, não é? Para ele estar vivo, ele precisa do corpo, do fluido universal, do fluido vital. Se ele não estiver abastecido pelo fluido vital, o órgão não tem vida. Tá? E aí, Kardec continua. Questão A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Então, essa condição de vida, ela está adormecida quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então, ele está lá, o que ele precisa para despertar? Do fluido vital. Se não tiver o fluido vital, ele vai continuar no mesmo estado. Está lá, né? Já está lá. Então, a gente já viu que o mineral, ele tem vida. Só não foi o quê? Ativada pelo fluido vital. Aí a gente vê como é que a coisa vai... Vê como é que a gente começa a se aproximar da questão, né? Então, olha lá, o conjunto dos órgãos, Kardec explica. Né? E quem ativa isso? Vamos ver aqui. Vai chegar lá. Como é que é feita essa ativação? Como é que é feita essa ativação? Qual é o objetivo dessa ativação? É fazer com que A vida. A vida para quê? se movimente para poder fazer a evolução do espírito. Então, nós estamos vendo aí uma questão que é material, né? Mas que depende de um elemento que é espiritual. Então, quando nós falamos da vida de um ser, nós estamos falando que existe a matéria sempre e o espírito ali ligado. Sim. Qual é o elo de ligação entre a matéria e o espírito? É o Princípio vital. Princípio vital. E aí está o princípio vital. Sim, Então, mas o que esse faz essa princípio união? vital, o corpo, o espírito, que é o elo entre um e o outro, é produzido na espiritualidade. O princípio vital, sim, ele está latente em toda a matéria já. Mas quando ele é despertado, por quem? Pelo espírito. O que Ou seria? pelo princípio inteligente. O princípio vital seria o ectoplasma? Não. Nada a ver. Já é outro patamar. Ectoplasma, que você toda hora toca nesse assunto, é a energia que nós emanamos através do nosso conjunto, corpo e espírito. Essa energia que nós emanamos é o ectoplasma. Tá? Nós não temos matéria? Sim. A matéria não tem energia? É. Então, pelo nosso pensamento, nós conseguimos dispersar essa energia. Isso é o ectoplasma. Certo. Tá? Então, Kardec explica. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo
que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente. Quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Consequência, a união dos dois faz com que haja vida. Tá? E Eu tinha o calor é energia. Que é onde a gente dispensa O ectoplasma e todo o magnetismo Isso. que está ligado à vida. Viu, Eduardo? Né? O ectoplasma tem a ver com o nosso magnetismo, que é essa energia que está em nós. Esse calor, né? Essa energia que gerada, que é o que a gente dispensa, não é isso? Vamos seguir? Vamos seguir. Deixa eu ver se tem algum comentário dos nossos irmãos para a gente. Não. Não posso comentar. A vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Aí ele botou esgotamento dos órgãos. Nós vamos aprofundar essa questão, tá? Mas quando ele bota esgotamento, quer dizer que alguma coisa terminou. Sim. Né? Não podemos, só para a gente entender mais na frente, tá? Então Kardec continua. Poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desorganizada? Então a morte seria o comportamento de uma máquina desorganizada? Aí o espírito, sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Tudo bem. 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? O coração é a máquina da vida, não é? Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Só isso, né? Então nós temos órgãos que são considerados essenciais. Nós não conseguimos viver sem o coração, não vivemos sem os pulmões, não vivemos sem os rins, praticamente, né? Sem o estômago. Sim, mas quando tem os dois, Sem não. os dois, não. Rim só um, né? Sem os dois a gente não consegue. Os pulmões é a mesma coisa. Cérebro, se A for pessoa danificado envenenada também. a pessoa morrida por cobra venenosa, ela morre quando o rim para. É o O coração. cérebro também. São órgãos. Então, os órgãos são considerados vitais, né? Sem ele não há vida. Então, vamos lá, 70. E a resposta é essa. Que é feito da matéria e do princípio vital nos seres orgânicos quando eles morrem? Então, o que acontece com esse princípio vital quando o ser morre? Né? Nós vimos que ele estava lá, estava atuando e mantendo a vida. A vida acabou. O que é feito desse princípio vital? Vamos ver. A matéria inerte se decompõe. Então, a matéria em si, que estava ali, se decompõe. E vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Eles não disseram para a gente que o princípio vital está na matéria, só que ele está no estado latente? Sim. Aí ele volta para lá. Ele volta para o estado latente e continua na matéria. O que está faltando aí na matéria agora? O princípio vital. Na matéria. Sim. Mas para que ela ficasse viva, o que está faltando? Espírito. O espírito. Okay. Então, na morte, o espírito se separou. Não é isso? Então, quando ele se separa, ele não faz o elo, não usa mais o elo entre matéria e espírito. O que dá ânimo ao corpo é o espírito através do fluido vital. O elo de ligação. É o que dispara o princípio vital que está inerte na matéria. Então, há necessidade dos dois. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem, o Kardec explicando, né? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal
o princípio da vida e da atividade, e o absorvem e assimilam, para novamente restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. É muito simples. Nós somos compostos por matéria. Qual a idade dessa matéria? Não. Essa matéria, a nossa matéria é A matéria que compõe o nosso corpo, não o nosso corpo. O nosso corpo é essa mesma idade. Mas é a matéria que compõe o nosso corpo. Qual a idade dela? Alguns bilhões de anos. Exatamente. De anos. Exatamente. Porque ela se encontra, Está no planeta. ela se encontra no Do pó vieste, ao pó voltarás. Então nós somos aquela matéria que está lá na Terra, que está aqui na Terra, desde a sua formação, que nós absorvemos e montamos no nosso corpo. No momento que o nosso corpo, a vida sair do nosso corpo, essa matéria novamente vai se decompor e volta para o planeta, para a Terra. Tá? Tranquilo? Sim. Quando a gente reencarna lá junto de novo, né? Quando a gente vai reencarnar, o que nós vamos fazer? Pegar de novo Nós vamos pegar nova matéria, nova não, né? Porque é a mesma idade, continua sendo a mesma matéria velha. Mas vamos pegar outro conjunto de matéria para formar um novo corpo, mas dessa formação, ela está na espiritualidade, quer dizer, ela está no fluido cósmico universal, né? O Ela quê? vem A matéria está no universo, está no planeta. Não, a matéria está no planeta. Ela é fluídica. Não. Essa matéria é matéria sólida. Não, ela vai se formar matéria sólida. Não, ela já é. Não, já é matéria. Gente, Ah, não sim! A grávida, Tá. quer ver muito Estou simples. entendendo. A grávida tem que fazer uma alimentação Tô rica em entendendo. cálcio? Mas ela não é. Mas Por ela quê? ela não é pesada, ela é densa. Não, é a matéria normal, a matéria é sólida. A grávida precisa tomar muito cálcio. Por quê? A formação do feto. A grávida come igual uma mulher normal? Não. Por quê? Ela precisa de mais matéria para fazer a formação de uma nova matéria, de um novo corpo. Há uma série de coisas que Então, a alimentação, o que a alimentação faz no nosso corpo? Sim, mas se Faz a manutenção da Não, matéria. presta atenção. É, Nós estamos ela falando. precisa de vários nutrientes. Se até o remédio foi criado pela a questão do fluido cósmico universal. Sim, Então, é a base de tudo. Ele é a base de tudo. Então, Mas aí nós estamos falando, o porque fluido cósmico universal, ele fornece os elementos para a formação da matéria. sim, toda a matéria é isso, não? Então, ele é cósmico. Aí ele fica, aí vamos dizer, a grávida, porque para se formar o corpo humano, o que precisa Ela vai, do corpo humano? ela não usa o fluido universal. Ela usa a matéria orgânica da Terra, a matéria da Terra. Ela não precisa de fluido, ela precisa de cálcio, ela precisa de proteína. Tá? Então ela já usa o segundo estágio, ela não usa o estágio primitivo. É a mãe O terra. segundo estágio tem o primitivo, porque é lógico, é primitivo, está em tudo. Mas ela já usa numa outra organização. A mãe Ela terra. não usa na organização de fluido primitivo. Tá, até porque é a junção de dois corpos físicos, né? Porque ela está formando um corpo físico, igual o nosso. Um corpo físico é a junção de dois corpos físicos, que é o espermatozoide e o óvulo, né? Isso aí é outra, Então, isso é é outro matéria pra processo. mim. Porque o Pra mim, espermatozoide. matéria. Espermatozoide é matéria, ele está vivo. Sim, é matéria. Matéria, está vivo. Sim. Ele tem uma constituição química lá, tem proteína, tem lipídio, Ele uma tem opção um de coisa. princípio ali. O óvulo também tem. Princípio Também vital. tem, está vivo, tem Tá princípio vivo, tem um vital. princípio vital ali. Por uma combinação deles, eles vão gerar um outro corpo. Você está entendendo, nossa senhora? Não. Não. Eles vão gerar outro corpo. Então nós temos matéria gerando matéria. Tudo bem. Nessa matéria, em toda a matéria, tem Tem. um princípio universal. Isso aí é indiscutível. Isso aí Entendeu? nós já estamos discutindo já no outro ponto. Porque eu não estou mais preocupado com o fluido universal, porque eu já sei que ele está em tudo.
Isso. Agora eu já estou preocupado, no caso da biologia, né, do corpo humano, os constituintes desse corpo humano que nós conhecemos. É feito de A gente não pode estudar biologia e falar assim, qual é a composição do corpo humano? Fluido universal. Podemos? Não. Pode ficar complicado. Então nós temos Até carbono. podemos, mas não vai ser podemos. aceito. Cientificamente não Vai podemos. ser aceito. É só. Cientificamente não podemos. Cientificamente Mas não vai ser podemos. aceito. Até podemos, mas não vai ser aceito. Mas aí vai criar confusão, né? Se eu vou fazer uma proposta que eu sei que Não, não vai ser aceita, eu só quero criar confusão, né? Mas não vai Então, entender, né? não é essa a proposta. O corpo humano é feito da Mãe Terra, Sim, sem dúvida. Os componentes estão na mãe terra. de Gaia. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, deste fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido universal se torna impotente, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca na harmonia do conjunto por eles formado. Por isso que a ligação entre o espermatozoide e o óvulo cria-se ali o princípio vital do ser humano que dá origem ao espírito. Ali na já tem, fecundação, ou então já tem antes. Já tem. Não está vivo? Já vem antes. Não está vivo o Anterior. espermatozoide? O espermatozoide não está vivo? Sim, tem O óvulo também não está princípio. vivo? Isso é o Então princípio ele já tem. anterior. Para que eles Tudo estejam aquilo chega vivos, nesse mesmo, é isso mesmo. para que eles estejam vivos, tem que ter o princípio É vital. isso aí. Então já tem. O óvulo tem princípio vital e o espermatozoide Também princípio princípio vital. vital. Então tem espiritualidade, tem espírito ali, Sim. né? No espermatozoide, não. E já não é o. Porque ali nós estamos falando Mas do na órgão do meu ele corpo. não é junção o do fluido vital espermatozoide original. com o óvulo, na junção, Aí ali quando junta, sim. É isso que eu estou E aí querendo você- colocar. Quando você junta o espermatozoide com o óvulo, você criou um novo ser. Acabou, Aí sim, acabou. a partir do novo ser, aí tem Entendeu? o espírito. É isso aí. Aí precisa do Isso espírito bem para claro. manter essa relação. Tá? Porque enquanto é o espermatozoide saiu do pai. Não foi o espírito do pai que seguiu no espermatozoide. O pai continuou com o seu espírito. O espermatozoide não levou o espírito do pai. Então o espermatozoide não tem espírito. O óvulo não tem Espermatozoide sem espírito. óvulo não é Aquele nada, e fluido o óvulo vital sem não é o original. Ele já é um fluido Já vital faz já parte do formado espermatozoide. de outras partes. Então, não quer ter filho? Então, liga ou... Essa é outra discussão. Mas não Ah, vai fazer depois de nada. outra nada. discussão. Nada. Onde eu parei? Destruída que seja por uma causa qualquer essa harmonia, o funcionamento deles cessa como o movimento das máquinas, cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagens mais exatas da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho elétrico está ali, não está? Ele funciona se eu não ligar ele na tomada? Não. Ele precisa Não. da ação da tomada. E ele precisa ter a voltagem certa também para funcionar. Poder-se, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia.
Os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Sem fluido vital, não tem vida. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Então, a quantidade de fluido vital não é igual em todos os seres orgânicos. Uns mais, outros menos. Se não é igual, uns mais, outros menos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Então, o meu fluido vital não é sempre o mesmo. E eu e outro homem temos quantidades diferentes. Sim, até porque uns vão na frente, outros vão depois, os órgãos falem com Também. doenças, às vezes criança vai mais cedo, não sei o quê. Mas, por exemplo, porque existem alterações nesse fluido vital. Ele é sensível a uma série de fatores que serão apresentados mais à frente. Só no momento podemos saber que ele não é constante. Não é absurdo. Varia segundo alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto os outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Suficiente para quê? Manter a vida. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Qual substância? É a substância, o ferro, para as vitaminas lá que você falou para manter o equilíbrio. O fluido vital se transmite de um indivíduo, olha aí a questão legal. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. O passe, né? O passe é uma transmissão A transmissão espiritual, a energização, o trabalho. O trabalho mediúnico mesmo, gente. Trabalho mediúnico. Na próxima, falaremos de inteligência e instinto. Opa! E turminha boa essa aí? Não, esse assunto é delicioso, eu adoro. Eu adoro essa parte. Tá? Então fomos até 8h71. Até Dia 18 setembro. tem, né? Dia 18 tem. 71. Não, vou começar na 71. Vamos até setembro. Ah, sim, é verdade. Vamos começar na 71. Perfeito. Esse estudo é muito gostoso. Não, né? raciocinar é uma coisa fantástica. Mais uma. Quem é que nos deu a inteligência? Nosso Pai, né? Amém. Mais uma das suas bondades, das suas maravilhas. Que ótimo. Né? Gratidão. Que bom que a gente está tendo a oportunidade, né? É por isso que a gente tem que ser muito grato, né? De ter a inteligência, de poder usá-la, né? E de receber esse amparo, ser chamado à reflexão por essa doutrina, né? Que vem nos esclarecer. Vem trabalhar uma questão com a gente, que é a nossa fé, né? Nossa concordância, nossa aceitação de Deus, mas de uma forma racional. Né? Não simplesmente temos que engolir. Consciente, estudada, equilibrada. E isso é muito bom para a gente, né? Que ótimo. Bom, chegamos então ao término do nosso estudo de hoje. Vamos então agora, vamos cantar, né? Para agradecer. É uma forma de... Eu tenho um áudio da música de São Francisco. Nós temos, deixa eu te explicar uma questão. Administrar as questões não é tão simples quanto parece. Como nós estamos fazendo uma transmissão de vídeo, certo? Muitas músicas não são de domínio público, ou seja,
para reproduzi-las, tem que pagar direitos autorais. Ah, sim. Tá? Correto. Então, a gente evita usar músicas. A Ave Maria, por exemplo, que nós usamos, ela é de domínio público. Então, a gente pode usar. Uhum. Tá? Quando é de domínio público, ela é aberta. Qualquer um pode usar. Certo. Então, como nós não temos aí se elas são de domínio público ou não, nós evitamos. Não podemos usar em transmissões. Dentro da casa espírita, aí vem a questão da legislação. Dentro da casa espírita, numa reunião espírita, podemos utilizar. Então, dentro de uma sessão espírita fechada, que não está sendo transmitida, a gente pode utilizar à vontade. Certo. Tá? Tem Direitos detalhes, direitos exatamente. A gente acha que as coisas são simples. Não são tão simples quanto parecem, né? Certo. E aí, para administrar uma casa, a gente tem que saber dessas coisas que é para poder não ficar suscetível a ser multado, alguma coisa do tipo. Sim, correto. Então, vamos cantar agradecendo ao nosso Pai por esse encontro, por estarmos aqui. Lembrando dos nossos irmãos suicidas, pedindo que as vibrações dessa reunião de hoje cheguem aos nossos irmãos suicidas, ajudando-os a encontrar o equilíbrio, as forças para prosseguirem suas caminhadas, né? Dando conta desses momentos difíceis para eles, né? Assim como nós também temos os nossos momentos difíceis. E lembrando, principalmente nesse mês, né, gente? Nós estamos em dezembro, né? É o mês que nós celebramos o nascimento do nosso irmão Jesus. Agradecer a ele também pela experiência, pelo ensinamento, pelos exemplos que ele deixou para a gente. E por ser o administrador do nosso planeta, cuidar de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós nos sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Caros irmãos, uma boa noite para todos. Na próxima semana, dia 18, será o nosso último encontro plano material, né? Não podemos esquecer do plano espiritual. Muitas vezes somos trazidos para o trabalho. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até sexta.